Sabe, existem umas forças bem poderosas e muitas vezes invisíveis que acabam moldando o nosso dia a dia econômico. Elas mexem no preço do pãozinho, no juro do financiamento do carro, até na segurança do nosso emprego. E no Brasil, quem está no comando, no topo disso tudo, tem um nome: Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso e entender quem é que de fato comanda a economia brasileira. Bom, para começar, a gente precisa falar do grande vilão de qualquer economia, a inflação. Sabe aquela sensação de que o dinheiro na carteira parece que vale cada vez menos? Pois é exatamente para combater esse problema que o Conselho Monetário Nacional existe. Ele é, digamos, a nossa primeira linha de defesa para manter a estabilidade econômica. Então, qual é a missão desse conselho afinal? No fundo, todo o trabalho, todas as decisões deles giram em torno de um único e grande objetivo: garantir uma economia estável e, claro, saudável para o país. A missão do Conselho se apoia basicamente em dois grandes pilares. De um lado, manter a nossa moeda forte, ou seja, segurar a inflação. Do outro lado, fazer com que a economia cresça de um jeito sustentável, que beneficie todo mundo. São duas metas que, olha, precisam andar sempre de mãos dadas. Mas ok, onde é que o CMN se encaixa exatamente nessa arquitetura toda do sistema financeiro do Brasil? A melhor forma de pensar é imaginar ele como o cérebro, o grande estrategista por trás de tudo. Essa imagem ajuda bastante a gente a entender a posição de comando dele. E olha só, aqui nesse organograma a gente vê essa ideia bem claramente. O CMN está lá em cima, no topo de tudo. Ele é a autoridade máxima, supervisionando o sistema inteiro, o que inclui, claro, instituições super importantes como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. E aqui está o ponto-chave. O CMN não é o órgão que executa as tarefas do dia a dia, sabe? Ele não vai lá comprar dólar ou fiscalizar um banco específico. A função dele é outra. É estabelecer as regras do jogo, as políticas. Pensa assim, ele desenha o mapa e os outros órgãos, tipo o Banco Central, têm que seguir esse mapa. Certo, já deu para entender o que é o CMN e onde ele se encaixa. Mas a pergunta que fica é: quem são as pessoas por trás de decisões tão importantes? Trazer esse conceito abstrato para a realidade significa conhecer quem, de fato, tem esse poder nas mãos. E a resposta, olha, é surpreendente. O conselho é formado por apenas 3 pessoas. É isso mesmo, só 3. O ministro da Fazenda, que é quem preside o conselho, a ministra do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. É uma concentração de poder econômico gigantesca nessas 3 cadeiras. Ok, já sabemos quem são eles. A próxima pergunta, então, é o que exatamente essas 3 pessoas decidem. Vamos ver agora quais são os poderes e as ferramentas que o CMN usa para gerir a nossa economia. A lista de responsabilidades, olha, é bem grande e tem um impacto enorme. O CMN define as regras para o câmbio, pode colocar limites nas taxas de juros, autoriza a impressão de dinheiro, regula como os bancos e outras instituições financeiras devem funcionar e, talvez o mais famoso de todos os seus poderes, define a meta de inflação para o país. E aqui a gente vê uma divisão de trabalho que é fundamental. É uma parceria crucial. O CMN define a meta. Ele diz, olha, a inflação esse ano tem que ser de X%. A partir daí, a bola passa para o Banco Central, que vai usar as ferramentas dele, principalmente a taxa Selic, para tentar atingir essa meta. É como se um definisse o alvo e o outro, o outro tem que acertar o tiro. Beleza, já sabemos quem são os membros e o que eles podem fazer. A peça final do nosso quebra-cabeça é entender o processo. Como é que essas decisões, que afetam a vida de milhões de pessoas, são oficializadas? O processo todo acontece em reuniões. Geralmente são as reuniões ordinárias, que acontecem uma vez por mês com um ritmo previsível para cuidar dos assuntos normais do sistema financeiro. Mas, claro, em momentos de crise ou quando aparece um assunto muito urgente, o presidente do conselho pode convocar uma reunião extraordinária a qualquer momento. E para aprovar as decisões? Bom, com 3 membros, a matemática é bem simples, né? Basta uma maioria de 2 votos, 2-1 e a medida está aprovada. É um mecanismo bem direto e, como dá para imaginar, imensamente poderoso. E assim a gente fecha esse panorama sobre o Conselho Monetário Nacional, um órgão com apenas 3 membros, mas com poder realmente extraordinário para definir os rumos da nossa economia.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Como será que essa estrutura tão centralizada de poder realmente molda as oportunidades, os desafios e, no fim das contas, o futuro econômico de todo o Brasil?